E aí pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar a nossa aulinha de continuação de química orgânica. A gente vai estudar as funções da química orgânica. Então, eu já dividi essa aula aqui em várias partes, né? Tem muita coisa para acontecer aqui, especialmente nessa primeira parte. Se você já começou a estudar química orgânica, as cadeias, classificação, gente, aquilo tudo ali é como se a gente estivesse aprendendo a falar o químico organiquez. A química orgânica começa a pegar fogo mesmo agora, onde a gente entra nas funções da química orgânica, que são muitas. A gente vai estudar aí na casa de umas 20 e pouquinhas funções. Dessas 20 e pouquinhas, 12, 13 são muito importantes, que a gente vai precisar saber muito bem. Mas não se preocupa não, que apesar de tudo, eu ter esse número todo de funções, a química orgânica ela é muito sistemática. Então ela tem as regrinhas que funcionam muito direitinho, então isso torna a coisa mais simples. Se você entender uma função, as outras vão muito mais tranquilos. Coisa que não acontece lá na minha querida química inorgânica, né? Lá a coisa muda um pouquinho de figura. Bom, vamos lá. Na química orgânica, a gente já trabalha com um número bem reduzido de elementos, né? Se a gente fala em carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, eu já reduzi isso aqui praticamente em 90% da química orgânica. Eu boto uns aletos aqui, né? Ou seja, eu boto um flúor, um cloro, um bromo, um iodo, já cobri praticamente toda a química orgânica que o padrão do vestibular de ensino médio precisa da gente. Então, raramente vai aparecer um chumbo ali, um magnésio. Então, isso aqui é praticamente 100% de toda a química orgânica. Bom, então, uma função é quando você tem algumas espécies químicas com propriedades em comum, a gente coloca elas dentro de um grupo. Então, esses grupos chamam-se funções. A gente vai ficar nas funções inorgânicas e vamos começar com o primeiro grupo, que são os hidrocarbonetos. Bom, a gente vai ter quais ainda? A gente vai ter álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter, haleto, um monte. Mas a gente vai começar com o hidrocarboneto e vai ficar um tempinho nele. Ele vai ser a função mais demorada. Justamente porque se você entender muito bem hidrocarboneto, as outras vão com uma facilidade muito grande. O objetivo inicial vai ser nomenclatura. Você vai precisar olhar para a fórmula, dar o nome e do nome montar a fórmula. Você não tem para onde correr. E você vai precisar identificar que função você está trabalhando. Eu vou te entregar ali uma molécula, você vai olhar uma molécula e vai dizer, ó, isso aqui é um hidrocarboneto, não, isso aqui é um álcool, não, isso aqui é acetona. Ou, de repente, tem mais de uma função, que isso é muito comum. Nesse primeiro momento, a gente vai suspender essa missão de identificação. Por quê? Porque a gente vai ficar só em hidrocarboneto, então a gente não tem que ficar identificando, é só dar um nome mesmo, beleza? Porque identificar, ó, o hidrocarboneto, como o nome já diz, ele só tem carbono e hidrogênio. Pode ser daqui até do outro lado da rua, apareceu um cloro, já era. Não é mais um hidrocarboneto. Beleza? Então, para ser hidrocarboneto, exclusivamente carbono e hidrogênio. Não pode aparecer mais nada além desses dois caras aqui. Então, vamos começar. Vamos começar com a nomenclatura da União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é o que recomendo que os vestibulares e os livros utilizam. A gente está utilizando a última atualização, a de 93, que parece que já tem tempo, e realmente tem, mas ela é a que a gente utiliza até hoje. Bom, para a gente dar o nome, vamos focar nesse primeiro momento em hidrocarbonetos de cadeia que não tem ramificação, de cadeia normal. Porque depois que entrar a ramificação, vai complicar o meio de campo. Então só vai ter uma única cadeia. Por enquanto, cadeia principal, esse nome tudo vai ser cadeia principal. Depois que começar a aparecer a ramificação, isso aqui começa a mexer já na nossa estrutura. Então vamos entender como é que funciona dar o nome para uma cadeia principal. Então o nome é dividido em 4 partes. A primeira parte é com relação ao prefixo, se a cadeia é aberta ou fechada. Se ela é aberta, ela não ganha prefixo nenhum. E se a cadeia é fechada, ela ganha ciclo. Repara que eu coloquei aqui alicíclica. Por quê? Se ela for uma cadeia aromática, aí muda tudo de figura. Tem uma aulinha antes dessa, né, onde a gente discute lá a aromaticidade, eu explico o que são os aromáticos, aí já tem até o nome de alguns deles. Então apareceu a regrinha de Hickel, aquela situação toda. Apareceu um anelzinho aromático aqui, a gente nem vai usar esse método. O nome disso aqui é benzeno e acabou a história. A gente não vai ter esses nomes todos para trabalhar. Então, é aberta, não ganha nada, é fechada, ganha ciclo. Com relação ao número de carbonos, diferente das outras químicas, aqui a gente conta. Então você vai contar quantos carbonos tem e você vai usar esses radicais aqui. De 1 a 4 a gente tem os radicais em latim, os radicais latinos,
que a gente olha é meio estranho, né? A gente não usa isso aqui no dia a dia. Agora, quando você olha para os radicais gregos, eles já são simpáticos aqui, ó. Pente, ex, né? Se um time ganhou 5 vezes um campeonato, ele é pentacampeão. Se ele ganhar 6 vezes, ele é hexacampeão. Então, esses termos aqui já são mais comuns a gente. Aí me perguntam assim, mas por que botou uma parte com grego, outra parte com latim? Por que aqui não botou mono, di, tri, tetra, que é o que se utiliza como radical grego? Porque esse mono, di, tetra vai ser utilizado em outra situação. Então, como esses 4 aqui, eles vão aparecer muito, vai acabar atrapalhando o meio de campo e resolveram, de uma forma muito inteligente, deixar esses 4 aqui de uma outra forma, né, em latim. O outro pedacinho do nome é com relação ao infixo, se tem ligação simples, dupla ou tripla, em, in. Não existe ligação quádrupla, o que pode existir são 2 duplas, 3 duplas, aí sim a gente usa um prefixo grego aqui, ó, dien, quer dizer que são 2 duplas, trien, 3 duplas e por aí vai, ó, diin, né, 2 triplas. Então, os infixos são só esses, podendo aparecer alguma coisa aqui na frente para indicar quando tem 2 ou mais. E o sufixo é de acordo com a função que a gente trabalha. Então, como agora a gente só está em hidrocarboneto, a gente só vai estar preocupado com esse Ozinho aqui. Todo hidrocarboneto termina em O. Ah, mas quando chegar em álcool, gente, eu vou função por função, explicando cada uma delas e uma terminação. Depois dessa aqui já tem uma aula pronta, já começando as funções oxigenadas ali. Então, inicialmente, a gente vai ficar ocupado com o hidrocarboneto, que vai demorar um tempinho. Então, vamos com carinho e com muita calma. Eu repeti aquela base aqui nesse slide, para a gente montar o nome um por um. Repara que hidrocarboneto, ele pode ser aberto, fechado, ter dupla, ter tripla. Num futuro muito próximo eu vou separar, vou colocar esses subgrupos aí, os alcanos, alcenos, alcinos. Por enquanto, se você quer mesmo aprender a dar nome, você não se preocupa com isso. Você vai se preocupar em entender esse conjunto aqui de regras. Entender esse conjunto de regras, aí sim a gente respira. Então vamos lá. Essa primeira estrutura aqui é uma estrutura aberta, não tem nem como ser fechada porque tem um carbono só. Se ela é aberta, ela não ganha nenhum prefixo. Só tem um carbono. Um carbono é o radicalzinho met. Então escrevi aqui met. Ligação. Bom, não tem nem como ter dupla e tripla aqui também, que só tem um carbono, então só tem ligações simples, é an. E já que é um hidrocarboneto, todo mundo vai terminar em O. Tá lá o nome, metano, pronto. Então eu não precisei ver se isso aí é alcano, alceno, alcino, é simplesmente seguir esse conjunto de regras aqui e acabou, pessoal. Não tem estresse não. Olha esse outro caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, vamos lá. Aqui a cadeia ela é aberta. Bom, se essa cadeia aqui ela é aberta, ela também não ganha prefixo. Então já vamos partir aqui, ó. São 4, então recebe but. Só tem ligações simples, então é an. E já que é um hidrocarboneto, termina em O, butano. Tá lá, fechadinho, bonitão. Já fornecemos o nome, é o nome oficial. O butano é um dos componentes, é o principal componente do gás de cozinha. Aquele gás de liquefeito que a gente tem no botijão em casa. Então, aqui vamos para esse outro caso aqui agora. Cadeia aberta também, não tem prefixo, são só 2. 2 ganhou o et. Aqui já apareceu uma tripla, então já sou obrigado a usar o in. E, como ele é um hidrocarboneto, O, etino. O etino, ele é um gásinho, né? A gente usa para solda. O nome dele comercial é acetileno, tá? O código que eu costumo usar com os alunos é esse aqui. Toda vez que eu escrevo um nome, põe entre aspas, é porque é um nome que não é oficial, não é um nome pelas regras da IUPAC. E a maioria das questões, pessoal, sempre pede vocês forneçam um nome oficial. Vão ter algumas moléculas que o nome vulgar ele é muito importante. Mas eu conto assim, meia dúzia de nomes, aí eu vou chamar muita atenção para vocês quando chegar o momento. Tem nomes que são meio estranhos, depois eu vou dar alguns exemplos aqui, mas que são oficiais. Mas esse aqui cumpre direitinho, tá vendo? Então trocar esse nome acetileno, ele é um péssimo nome, né? Porque esse en faz referência a ter uma dupla e aqui é tripla. Aqui eu já tenho uma estrutura fechada.
Então, eu já começo com o prefixo ciclo. São 4 também, então, buti. Só tem ligações simples, an. E já que é um hidrocarboneto, termina em O, ciclobutano. Belezinha? Então, ciclobutano, apenas o nome desse daqui. Antigamente, utilizava-se assim, ó, ciclo, espaço, butano. Esse é o jeito antigo. Você vai ver algumas questões separando. Nem por hífen a gente põe nada. A gente cola o nome todo. O nome deve ser sempre escrito com letra minúscula, tá bom? Essas coisas constam lá nas regras, nas recomendações. A gente fala que são recomendações da IUPAC, mas todo mundo aceita. Vamos ver mais exemplos aqui, né? Hoje é o dia dos exemplos, para a gente poder entender muito bem. Cadeia aberta, não tem então prefixo. 1, 2, 3 carbonos. Então, ó, prop, porque são 3. En, porque tem uma dupla. E O, por ser um hidrocarboneto. Tem uma simples e uma dupla. Prevalece a dupla. Quando você já avisa a dupla, você supõe que se tiver outras serão simples. A gente não avisa. Então tá lá pronto o propeno. Vamos ver esse outro cidadão aqui um pouquinho maior. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é aberta, não ganha prefixo. 8 é oct. Oct só tem ligações simples. An é um hidrocarboneto. O, tá lá o octano, um dos possíveis componentes da mistura gasolina, né? Esse não é nem o mais importante, o octano, é o isoctano, é o mais importante. Mais para frente a gente vai ver essa estrutura. Aqui de novo, estrutura fechada. Ciclo. Ciclo. Tenho 6 carbonos. X. Só ligações simples. An. Hidrocarboneto. O. Já deve ter gente aí desesperada. Rafael, você esqueceu do H. Não era para ser ciclohexano? Bom, pessoal, em vários, um livro que eu gosto muito de graduação, não é nem um livro que eu usei na época da minha faculdade, tudo bem que já tem alguns anos, mas ainda já olhei as versões mais novas. Então, aí o PAC, já nesses livros, ele já seguindo essas recomendações, quando tem um Hzinho, esse H some. E o certo é não colocar o H. Mas muitos autores, né, passaram por cima dessa regra e colocaram um Hzinho ali no nome, ciclohexano, dessa forma. O certo seria eliminar o H toda vez que ele tiver ali entre vogais. O certo seria esse. Mas os autores, a maioria passou. Não é um erro grave, né? Antigamente se escrevia ciclo, espaço, hexano. Tem autor que põe hífen, então não é legal, tá? A maioria hoje dos vestibulares, as bancas acabam usando com H e colando o nome. Não é nada, nenhum erro grave não colocar o H aqui, beleza? Também deixar separado, não é... Essa nomenclatura, a de 79, antes de 93, que era a nomenclatura vigente, não teve mudanças bruscas, não. Foi mais na questão das ramificações, que mudou de ordem de complexidade para ordem alfabética, e algumas outras situaçõezinhas de numeração, mas não teve uma mudança brusca. Aqui eu propositalmente coloquei duas estruturas iguais, elas são equivalentes. Eu botei o benzeno. Então isso aqui você não vai ficar fritando para dar nome dessa estrutura, né? Apareceram 3 duplas ligações, você não vai falar que é ciclohexa 135 trieno. Não, você vai chamar de benzeno e acabou. Até porque se a gente relembrar da aula anterior, essas duplas aqui elas ficam em movimento, a ressonância. Então é até errado ficar localizando essas duplas, beleza? Então o nome disso aqui é benzeno. Tá? Veio derivado do nome benzina, alguém botou o em para poder ficar dentro da IUPAC e ele é um nome oficial, tá bom? Olha aqui esse pentágono agora, ciclo, pente, an, e ó, aqui não vai cortar nada porque é a letra P, né, gente? Ali o H é mudo, então não faz diferença. Aqui agora apareceu uma dupla, então ó, ciclo, fechada, pente, são 5. É importante para quem não está familiarizado, se familiarizar com isso aqui, né? O match et prop boot costuma ser o mais chato, cara. Ele faz um mantra e fica pensando match et prop boot, match et prop boot, até isso aí entrar. Mas é de tanto exercício que a gente acaba fazendo que isso aí já vai natural, né? Daqui para baixo acaba soando um pouco mais familiar, mas depois você decorar até o 4, vai de boa. Então aqui ciclopente,
em, porque tem uma dupla, ó, ciclopenteno, tá lá, beleza? Olha esse outro aqui, muito parecido com o primeiro, só que esse é triplo. Ele também é um prop, é um in e termina em ó. Propino, propeno, propino. Tranquilo? Bom, alguns de vocês que já estudaram isso devem estar se perguntando, pô, mas eu aprendi em algum lugar que tinha que indicar onde a dupla mora, não sei o quê. Vamos chegar nisso aí já já. Até aqui, esses nomes que eu coloquei, eles não vão mudar. São esses nomes aqui. Não estou fazendo uma coisa para depois voltar e trocar, não. Você já aprendeu isso aqui, ótimo, tá lindo. Você já aprendeu hidrocarboneto aberto, fechado, com dupla, com tripla. Vamos agora à nossa última situação aqui. Bom, repara que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então aqui é um boot. Aqui também é um boot. Os dois têm dupla, então é em. E os dois são hidrocarbonetos, ó, buteno. Pessoal, regra básica da química orgânica. Eu não posso ter dois compostos diferentes com o mesmo nome. Eu posso até ter o mesmo composto com mais de um nome. Isso vai acontecer em alguns casos. Mas alguém que seja diferente, aqui está na posição a dupla entre 1 e 2 e o 2 e 3, isso é diferença sim. Eu vou ter que ter um nome para cada um deles. Bom, aqui a dupla mora entre o primeiro e o segundo. Aqui mora o segundo e o terceiro. Como que a gente vai fazer isso? Você tem que pensar o seguinte, é como se cada carbono desse aqui fosse uma casinha. Né? Você manda a carta para a casa de alguém, você bota o nome da rua e o número da casa. Se você não botar o número da casa, o carteiro não vai achar o endereço. Então você tem que dizer onde mora a dupla. Então você vai avisar o seguinte, ela mora entre o carbono 1 e 2. Aí a gente avisa só o primeiro. Então 1 em. Pronto. A dupla mora no carbono de número 1. É um hidrocarboneto O. But1-eno. Olha esse outro caso aqui. A dupla começou a aparecer no 2. But2-eno. Tá lá. Então, o en mora no carbono de número 2. É assim que funciona, tá? Antigamente falava-se buteno. Vocês ainda vão ver muitos exercícios que as pessoas trazem assim. 2-buteno. Se é para ensinar, estamos em 2020. Então, esse vídeo eu estou produzindo em 2020. Então, se a regra nova é essa, então a gente vai usar a regra vigente. É essa aqui, é but1-eno, but2-eno. Eu sempre falo o seguinte, se você aprende essa nomenclatura aqui nova, essa daqui já vai de brinde, né? Você acaba identificando tranquilamente. Então, vamos aprender a nova, que é que os principais vestibulares exigem, tá? Que é a numeração por dentro e não numeração por fora. Antigamente ainda falava-se buteno 1, buteno 2, tá? Mas essa aqui é a atualização. Vamos a algumas considerações. Eu fiz uma coisa aqui que eu já andei fazendo nas outras cadeias, que é numerar. Numerar a cadeia é um negócio muito importante. Opa! Numerar a cadeia é um negócio muito importante. E existe uma regra para fazer isso daí. Não é de qualquer jeito. Existe um negócio chamado regra 2 menores números. Regra dos menores números. Funciona o seguinte. Aqui eu numerei da esquerda para a direita. Aí eu posso numerar da direita para a esquerda. Aqui também. Qual é o raciocínio? Se eu usando a numeração em azul, eu tenho a dupla aparecendo no número 1. Se eu usasse a numeração em amarelo, a dupla começaria a aparecer no número 3. 1 é menor, então eu sou obrigado a usar essa numeração em azul. Beleza? É assim que funciona. Aqui, se eu usar a numeração em azul ou usar a numeração em amarelo, ele começa a aparecer no 2 de qualquer forma. Então, o 2 é o número correto. Então, aqui tanto faz, ela está no meio. É assim que funciona o correto da regra dos menores números. No geral, a gente fala assim, a dupla está mais para a esquerda, eu começo a numerar da esquerda. A dupla está mais para a direita, ou a tripla, seja lá o que for. Beleza? A gente trabalha dessa forma, mas o certo é funcionar com a regra dos menores números. Então, vamos aprender da forma correta. No dia a dia, depois você pegar uma certa firmeza, você já vai pensar, tá mais para cá, então eu vou usar essa outra numeração aqui, enfim. Agora, analisa comigo aqui, ó, vou botar aqui embaixo.
olha essa molécula que eu desenhei aqui. Muito parecida, né? Ela também é um but, ela também tem um en, e ela também é um hidrocarboneto. Então, but alguma coisa eno. Vai ter gente que vai dar bobeira, vai falar 1, 2, 3, 4. Essa aqui é o but 3-eno. Não existe but 3-eno. A dupla, se eu usar essa regrinha que eu acabei de falar, não está mais para a direita, então eu sou obrigado a começar da direita. Então, esse aqui é o but 1-eno. Então, esse cara que eu fiz aqui é exatamente o mesmo, ele só está desenhado invertido. Para isso, pessoal, existe a regra dos menores números, para a gente aprender a fazer a nomenclatura corretamente. Então, para você não ficar colocando nomes diferentes para a mesma molécula, sem necessidade. Então, ela afunila ali os nomes para você não ter uma gama muito grande. Da mesma forma, eu não posso falar para você, monta aí no seu caderno agora um buteno, e não falar mais nada. Tem até alguns autores que falam assim, se falar só buteno, não falar nada, é porque é o número 1. Cara, não confia nisso não, tá? Então tem que colocar o número 1. Porque numa prova discursiva, se você colocar buteno e for but 1-eno, você vai perder ponto ou perder a questão inteira. Então, eu não te asseguro para isso. Eu não me responsabilizo. Coloca o número. E eu também falo o seguinte, tá na dúvida? Numera. É melhor você pecar por excesso que pecar por falta. Porque, vamos lá. Repararam que aqui tem dupla, aqui eu nem comentei se tinha que numerar ou não. Ah, Rafael, aqui não tinha que ser prop 1-eno? Não, porque se eu desenho o propeno para o outro lado, eu ia ser obrigado a começar a numerar daqui. Então, de qualquer forma, ele seria prop 1-eno. Não existe prop 1-eno, prop 2-eno. Propeno só tem um. Então, não há necessidade de numerar. Aqui no propino, a mesma coisa. Eu já coloquei esses exemplos aqui de propósito. Então, aqui eu numeraria assim, ó. 1, 2, 3. Eu sou obrigado a puxar para tripla. Aqui também, 1, 2, 3. Então, de qualquer forma, vai ser prop 1-ino. Não há necessidade de eu informar. Mas, por exemplo, se você tiver numa dúvida, é melhor informar. Como eu disse, é melhor pecar por excesso que pecar por falta. Você corre mais o risco de ser perdoado. Você não pode botar, por exemplo, prop 2-ino. Aí nada a ver. Você botou um número, tem nada a ver, tá errado, perdeu, vai embora. Agora, se você botou prop 1-ino, você não pode rolar a compaixão do corretor ali, seja seu professor ou de uma prova de vestibular, e não vai te tirar o ponto. Aqui na estrutura fechada eu também não indiquei o número. Já que ela é fechada, né, não tem começo, não tem final. O primeiro que entra é o número 1. Se aparecer mais de uma dupla, aí você tem que informar. Então não tem necessidade de falar que é ciclopente 1-eno. Vamos voltar para cá. Para a gente manter o padrão, deixa eu botar aqui a canetinha azul. Bom, tá aqui a estrutura aberta, não ganha ciclo. A dupla, você já viu que está mais para a esquerda, então a numeração começa daqui. Então, isso aqui é um X. Tem uma dupla que mora no 2 e é um hidrocarboneto. X2-eno. Tá lá. Montei. Olha esse outro caso aqui. As duplas estão mais para a direita. Então, esse caso eu sou obrigado a numerar para cá. Vocês estão vendo que não tem necessidade de eu montar a numeração para os dois lados, né? Já dá para ver claramente que as duplas estão mais para esse lado. E você já reparou também que eu tenho mais duplas aqui, né? Que são duas duplas. Como é que eu faço? Bom, é um pente. Porque são 5. Uma dupla mora no número 1, aí você vai indicar assim, e a outra mora no número 3, ó. 1,3. Eu sou obrigado a colocar aqui o número. É um localizador, ele está dizendo onde moram. E agora informar as duplas. Eu poderia botar pente 1 em, 3 em? Não. Toda vez que a gente repete uma insaturação, um grupo funcional ou uma ramificação, a gente usa aqueles radicaizinhos gregos, né? Quando é mais de 2 ou mais. Di, tri, tetra e por aí vai. São 2, então, di, em. Aí é um hidrocarboneto terminal. Gente, quem está estudando isso pela primeira vez deve estar olhando para isso aqui e de repente passando um pouco de raiva agora, né? Em sala de aula eu sou sempre questionado pelos alunos o porquê que eu tenho que colocar esse di, uma vez que já tem esse 1 e esse 3 aqui. Aí eu vou dar só a resposta que está lá nas regrinhas da IUPAC. Diz assim, números na química orgânica, na nomenclatura, eles servem para localizar e não quantificar, não dizer quantos tem. Eu sei que é óbvio que se tem duas posições sendo informadas, vão entrar duas situações. Mas eu tenho que informar quantos tem. Se numa prova você esquecer de colocar esse dia aqui, você perde a questão
inteira. Esse tipo de questão, quando você erra esse tipo de coisa, é tudo ou nada. Ou acertou ou errou. Não tem meio certo. Então, toma cuidado, tá bom, pessoal? Tem que informar isso aqui. Olha esse outro caso aqui mais simples. Já coloquei um terrorzinho aí. 4, 5, 6. Agora são 7. 7 é o EPT. EPT tem uma tripla. Ela mora no 1. É o IN. E é um hidrocarboneto O. Então, EPT, 1 INO. Beleza? E para a gente fechar essa aula aqui, para não ficar muito extensa, vamos pegar esse aqui fechado agora com duas duplas. Como é que eu faço? Primeiro que isso não é o benzeno, que não tem 3. Uma das duas vai ter que ser um 1. Aí pode ser aqui, tem 4 possibilidades para pôr o número 1. Eu vou colocar o número 1 onde ele me dê os menores números. E onde eu colocar o número 1, o 2 vai ter que estar na dupla também. Eu não posso pôr o 1 aqui e o 2 aqui. 1 e 2 tem que estar na mesma dupla. Então você bota 1 e 2 ou 1 e 2 aqui. Ou então desse lado. Decidi escolher essa aqui. Essa é 1 e 2. Então eu estou girando já para o sentido horário para ficar com os menores números. Eu poderia ter números muito maiores aqui. Não tem outra possibilidade. Poderia botar o 1 aqui e o 2 aqui? Não. Porque eu tenho que colocar o 1 e o 2 na mesma dupla. Beleza? Então, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho aqui, ó, um ciclo, um X, porque são 6. Uma dupla mora no 1 e a outra mora no 3 de em. Hidrocarboneto termina em O. Então, ciclo X 1,3 de N, ou se você quiser colocar um Hzinho aqui, também pode. Beleza? Então, tudo indicadinho aqui. Por enquanto, eu só trabalhei com vocês hidrocarbonetos de cadeia normal, sem ramificação. Então, começa a aparecer mais dúvidas, vai ser justamente na nossa próxima aula, quando eu colocar os hidrocarbonetos ramificados. Aí vocês vão ver mesmo como é que o bicho pega, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai treinando só essas cadeias abertas, por enquanto é fácil, tudo que é tipo de hidrocarboneto tem aí. Então, o princípio é esse, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!